tarde, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que nos encontramos novamente aqui, todos nós encarnados e desencarnados, nessa casa que nos acolhe sempre com muito carinho, e possamos receber neste momento as benesses do alto, para que todos nós sejamos envolvidos em vibrações doces, em paz, para que possamos estar pacificados. Vamos então iniciar esta nossa fala com o verso do Panácio de Além Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Guerra Junqueira. Quando vim resplender nas bandas do ocidente uma excelsa visão que andava mansamente, tinha nas mãos de luz ramaletes de lírios, e no olhar a expressão de todos os mártires, digna como juiz, fulgente como a luz que dimana do amor divino de Jesus. Seu luminoso olhar, esplêndido e profundo, era como a piedade iluminando o mundo. Suas faces e a frente, alvas como alabastros, pareciam do alvor das estrelas, dos astros, emitia esplendor sua túnica de arminhos, dissolvendo as sendas das trevas do caminho. Quem és tu? Murmurei. Chamo-me Caridade. E vamos dando continuidade. Também vamos ler, peço permissão aos irmãos, para ler essa página do Evangelho, que também inicia assim: chamo-me Caridade. Eu sou a principal estrada que conduz a Deus. Segui-me, pois sou o fim a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha jornada habitual, e coração aflito, venho dizer-vos, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para enxugar todas elas. Em vão tentei consolar pobres mães, dizia-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus existe, vós sois suas amadas, suas eleitas. Elas pareciam-me ouvir-me, e viravam para o meu lado grandes olhos esgazeados. Eu lia em seus pobres rostos que seu corpo, estirando do espírito, tinha fome, e que as minhas palavras serenavam um pouco seu coração, não enchiam seu estômago, e voltava a repetir: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços, estendeu no espaço vazio, como me rogando para proteger esse pobre ser que tomava no seu estéril um alimento insuficiente. Aí tem mais, aí a gente pede que os irmãos possam dar continuidade à leitura no Evangelho. Meus irmãos, a caridade é essa ação impulsionada pelo amor de todos nós. Quando nós nos dispomos a fazer a caridade, é esse gesto de amor em prol do outro, dessa ação que todos nós, quando somos tomados pela piedade, quando somos tomados por esta compaixão, nós estamos ali amenizando o sofrimento
daqueles que estão à nossa frente. Nós sabemos que tem a caridade moral e temos a caridade material. E aparentemente assim nós vamos perceber e vamos pensar: material é mais fácil para fazer, porque é só buscar na minha despensa, ou colocar a mão no bolso, tirar alguns trocados e doar àquele que está precisando. Certamente, como falou o próprio Evangelho, ela estava ali, com o estômago vazio, embora estivesse ali aquele espírito rogando, que ele fosse amparado. Mas nós precisamos mitigar-lhe a fome, a sede, porque não é só darmos esse material, essa doação, matar naquele momento a fome daquele que nos pede, mas sim saber de que forma nós vamos entregá-lo, e não simplesmente humilharmos aquele que está ali a pedir. Para tudo nós temos que ter uma forma de fazer, não é assim? Nós temos que ter uma embalagem bonita, para que aquele que chega ali pedindo, ele não se sinta ofendido, ele não se sinta diminuído em face à situação precária que momentaneamente está passando. Porque neste momento em que a humanidade passa pela pandemia, tantos e tantos que tinham uma vida equilibrada ficaram sem empregos, pais de famílias que não têm como sustentar a sua família e que buscam instituições a ajuda para que os seus familiares não passem fome. Essa é a verdade. E essa verdade é uma verdade verdadeira que nós estamos passando. Então, quando nós vamos entregar este material, essa forma de ajudar aquele que passa pela sua necessidade, vamos ajudar de fato, vamos envolver aquela doação em vibrações amorosas. Não vamos simplesmente doar por doar, mas vamos conversar, vamos fazer com aquele que chega pedindo, ele se sinta acolhido, ele se sinta amparado. Eu não estou falando das casas espíritas, porque nós já fazemos isso. Eu estou falando de uma forma geral, porque nas nossas casas, lá onde nós moramos, nós constantemente vamos ao portão que alguém está ali pedindo alguma coisa. É esse que eu me refiro, a essa forma de entregarmos aquilo que ele está precisando. Porque é tão fácil, eu chegar simplesmente, toma, vai embora, chegou, não vem mais aqui. Será que a gente gostaria que fôssemos tratados assim? Será que um dia também não vamos passar pela necessidade? Nós temos que pensar isso, porque para subir é suado, é difícil, mas para descer, para perder é muito rápido. Então nós temos sempre que nos colocar no lugar do outro e sempre fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Este é o amor, essa é a forma com que Jesus sempre nos tratou e nos trata. Ele, em nenhum momento que Jesus era sempre visto rodeado de aflitos, de enfermos, de prostitutas, de aleijados. Aqueles ditos doutores da lei, eles tinham um preconceito muito grande, porque Jesus era aquele que dizia-se que era o rei dos judeus. Jesus era aquele que diziam que curavam. Mas ele estava ali, sempre rodeado por aquele povo que eles olhavam com desdém, olhavam com preconceito, porque eles ainda não entendiam, ainda crianças, simplesmente recém despertando daquele sono secular, olhavam aqueles irmãos como eles se fossem melhor do que eles. E hoje nós temos certeza que ninguém é melhor do que ninguém.
Todos nós, quando deixamos o nosso corpo físico, a putrefação é igual para todos. Todos nós estamos aqui nesse aprendizado, nessa escola abençoada que é a Terra, para aprendermos uns com os outros, né? E a nossa experimentação é aqui e agora, é justamente nesses nossos atos de caridade, né? Nós falamos da caridade material, mas tem uma outra que é muito importante e a mais difícil de ser feita, que é a caridade moral. Mas o que é caridade moral? É aquilo que nós fazemos lá em casa, começa lá dentro, tudo começa, todo nascimento, toda a gênese é lá em casa, né? É ali que eu vou praticar, nesse laboratório, né? É suportar um ao outro, perdoar as ofensas, né? Ser indulgente, não apontar a falta. Ou seja, quando a Rosane falava há pouco sobre o Evangelho no Lar, convidando-os, não vamos fazer o Evangelho, quando abrir o Evangelho, quando começarmos a falar, nós vamos dizer assim, viu? Caiu justamente para ti. Nada disso. Aquela lição não é para ti, é para todos nós. Então nós começamos ali, não é? Começamos a não julgar aquele que teve dificuldade de entender, já que eu entendo. Então vamos entendê-los, vamos ser amorosos, porque a caridade ela é tão ampla que Jesus a classificou dessa forma. E isso está lá na questão 886. O que é caridade? Benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Coisa que nós temos grande dificuldade de fazer. Perdoar. E eu pergunto, nós não gostamos de ser perdoado? Nós não gostamos de receber as coisas boas que a vida nos oferece? Nós não gostamos de ser bem tratado por aqueles que nos cercam? Qual será a resposta nossa? Sim. E por que não agimos assim com o outro, né? Nós temos que agir assim, porque essa construção de que se fala também, a construção do reino de Deus, ela começa também na caridade. São aqueles tijolinhos que nós vamos colocando em terra firme, não em terra movediça. E aí nós vamos agregando através das reencarnações sucessivas, porque ninguém queira achar que em uma encarnação só que eu realmente terei tudo aquilo que eu gostaria de ser. Não. Nós somos espíritos milenários, né? Viemos em viagens, somos espíritos viajores, né? Em cada viagem dessas nós vamos adquirindo, né? Algumas viciações, algumas virtudes, até chegarmos realmente à condição de anjos. Um dia seremos anjos, sim. Quem disse que não? Claro que seremos, né? Então, meus irmãos, nós temos aí as duas caridades, a moral e a material, e podemos fazer as duas juntas, né? Podemos consolar, podemos ajudar aquele que está com seu estômago vazio, podemos perdoar, podemos ser indulgente. Lembremos que a cada vez que nós vamos julgar o outro, nós nos vemos naquele que nós estamos ali julgando. A viciação que achamos no outro é aquela que perdura muito em nós. Então, nós somos o espelho do outro, né? Então pensemos nisso a cada vez que nós quisermos apontar para o outro. E eu trouxe uma história, estou olhando a hora ali como passa muito rápido, né? É uma história que o Chico, acontecida com o Chico, acredito que vocês devam conhecê-la, né? E eu trouxe, eu imprimi, porque tem umas partes tão bonitas, né?
que eu certamente não ia conseguir lembrar. Eu ia falar a história, contar a história ao sabor das minhas lembranças, né? Então aqui conta que Chico, lá nos idos de 1977, quando ele conta, né, essa surpreendente história e encontro acontecido em 1927 com Isabel de Aragão. Na noite do dia 10 de julho, 2 dias depois da sua primeira psicografia, da sua primeira mensagem, que ocorreu a 8 de julho de 1927, quando ele fazia suas orações, de repente Chico percebe que seu quarto é todo iluminado. As paredes refletiam uma luz de um lilás prateado. Olha só que beleza, né? Ele, ajoelhado conforme seu hábito católico, abriu os olhos e divisou perto de si uma senhora de admirável presença que irradiava suave luminosidade a espraiar-se pelo aposento. Tentou levantar-se, mas não conseguiu. Tamanha sua emoção, continuou ajoelhado. A dama iluminada olha uma imagem de Nossa Senhora do Pilar que havia no quarto do Chico, né? E falou em castelhano, língua que o saudoso médium desconhecia, porque ele só falava o português. Mas ele compreendeu tudo, né? Com muita naturalidade. Ela disse: Francisco, disse Isabel, pausadamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. A emoção passou minha alma toda. Entretanto, pude perguntar-lhe, embora os olhos cheios de lágrimas, o meu rosto estava apanhado, mas eu consegui falar. Senhora, quem sois? Você não se lembra agora de mim. No entanto, sou Isabel de Aragão. Eu não conheci, senhora, alguma que tivesse esse nome, e estranhei o que ela dizia. Entretanto, uma força, isso Chico falando, né? Uma força interior me continha e calei qualquer comentário em torno da minha ignorância. Mas o diálogo continuou. Senhora, sou pobre e nada tenho a dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu? Quantas vezes a gente se faz também essa pergunta, né? Ela disse: você auxiliará e repartir pães com os necessitados. Clamei com pesar: Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? A dama sorriu e esclareceu: chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem alguma pelas páginas que escrever. Por isso, vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade de Jesus. Cerca de 15 dias passaram-se, ele estava impresso novamente, e nisso chega um espírito que ele percebe que é um sacerdote. O sacerdote sauda-o com respeito e ele lhe responde com bondade, explicando: Chico, fui no século XIV, um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão. Ela foi esposa do rei de Portugal, Dom Dinis. Ela desenvolveu elevada iniciativa de beneficência e instrução nos dois reinos,
que formava a conhecida península na Europa, e voltou ao mundo espiritual em julho de 1936. Desde então, protege todas as obras de caridade e educação ao espírito na Espanha e Portugal. Foi ela que o visitou alguns dias nas preces da noite. Isabel me recomendou dizer que nada lhe faltará. Os recursos para a distribuição dos pães aos necessitados. Meu nome, em 1936, era Fernando Mendes. Chico lembrou então que ficara calado, porque tinha um nó na garganta de tão emocionado que ficou, e acrescentou: no primeiro sábado que se seguiu, isso Chico contando, né? Ele foi com a sua irmã, com um cesto. Ele iniciou com um cesto com 8 pães, a distribuir em uma ponte muito pobre, que ainda hoje existe em Pedro Leopoldo, lá em Minas, né? Veja só, isso aconteceu em 1927, né? Chico desencarna em 30 de junho de 2002, e ele manteve essa distribuição de pães até o seu desencarne. Veja só, quando nós nos dispomos a fazer o bem, a ajudar o outro, sempre terão mãos invisíveis espirituais que estão ali para nos auxiliar. Então nós temos que tomar a iniciativa, porque os irmãos espirituais, eles estão ali, eles nos enviam amigos para nos auxiliar, para prover aquele que necessita. Lembrei-me agora de quando Bezerra de Menezes desencarna. Ele chega ao mundo espiritual, e Celina, secretária de Maria, o acorda: Bezerra, acorde que já chegaste ao mundo espiritual. E ele levanta então, vai à janela da sacada onde ele estava e vê um monte de lenços abanando. E ele diz: que é isso? Quem são? E Celina responde: todos esses foram aqueles a quem você ajudou. Olha só, que lindo, né? O quanto nós construímos quando estamos aqui, mas é o aqui e o agora. A caridade é esse gesto impulsionado pelo amor. E para terminar, nós temos 2 minutinhos, já está ali na marca. Vamos só complementar com a fala do nosso Evangelho, quando eu iniciei a fala, eu sou a caridade, e que diz assim: mas eu peço, eu dou, e dou muito. Eu vos convido a um grande banquete, e forneço a árvore na qual todos ireis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore, que se chama beneficência. Segui-me, pois, meus amigos, para que vos conte entre os que se alistam sob o meu estandarte. Não tenhais medo, eu vos conduzirei ao caminho da salvação, pois eu sou a caridade. Todos nós temos os nossos nomes anotados, né? No mundo espiritual. E quando há essa necessidade desse auxílio imediato àqueles irmãos, nós somos acionados, né? Mas para isso, nós temos que estar atento a esse chamado de Jesus, ao chamado da caridade. Que essa reflexão possa calar fundo em nossos corações. Em dias tão tormentosos, tão aflitos, em que a terra passa, que possamos auxiliar. Ninguém é tão pobre, tão miserável, que não possa auxiliar o irmão
Se não temos o material, mas nós temos o sentimento, o amor, o sorriso, o abraço amigo, a palavra fraterna, a prece. Jesus esteja com todos nós. Que vibrações de muita paz, de muita luz, possa conduzir a todos nós, hoje, encarnados e desencarnados, para locais onde nós devemos receber todo o auxílio que necessitamos, que possamos ir em paz para seus lares, levando toda essa atmosfera de vibração. Muita paz a todos.